Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Diogo Medeiros, dando sequência à aula de Direitos Humanos. Trabalho com FIA, não se esqueça. Agora nós estamos já no ponto 2, que trata da afirmação histórica dos direitos humanos. E aí, seu edital, pode vir a afirmação histórica dos direitos humanos dentro da teoria geral dos direitos humanos, ou pode vir num cenário apartado, como um tópico próprio dentro do edital. Mas o fato é que para as carreiras policiais, vocês precisam saber qual é os documentos históricos mais importantes de acordo com aqueles caracteres das gerações, dimensões ou famílias dos direitos humanos. Então, o que as provas costumam fazer? Elas costumam cobrar a vinculação de um determinado documento com um direito em específico no que tange à geração ou dimensões de direitos fundamentais. É saber, por exemplo, que um direito de primeira geração, um documento de primeira geração, por exemplo, é a Carta Magna de 1215 que nós vamos ver agora. Ela revela direitos civis. É saber, por exemplo, que a Constituição Mexicana de 1917, ela enuncia direitos de segunda geração. Então, aqui a gente vai tentar trazer para vocês os documentos históricos mais importantes que marcam cada uma dessas gerações, beleza? E aí, lembrando aqui, dentro da afirmação histórica dos direitos humanos, da historicidade dos direitos humanos como característica. Você viu, mas vale a pena lembrar, que os direitos humanos, eles evoluem historicamente. Na medida que a sociedade vai avançando, novos direitos vão sendo conquistados de maneira lenta, de maneira gradual. Então, há 3 características marcantes no que se relaciona à historicidade dos direitos humanos. O primeiro deles é a luta contra a opressão. A luta contra a opressão, ou seja, ao longo da história, o mais fraco tenta se rebelar contra o mais forte, contra o arbítrio do mais forte. O mais fraco está pleiteando a limitação de poder. E isso a gente vê nas monarquias europeias, lá no absolutismo, por exemplo, onde o poder é ilimitado. Ele é afeto ao monarca, ao rei, por intermédio de uma aristocracia. O cara já nasce no trono e ele tem poderes absolutos. Ele acumula as funções de legislar, de julgar e de executar as leis. Então, ao longo do tempo, você tem a busca pela limitação do poder e a busca também, do bem-estar. Então, a luta contra a opressão, a busca do bem-estar do indivíduo e a limitação do poder estatal. A limitação do poder estatal. São as 3 características marcantes da historicidade dos direitos humanos, beleza? Luta contra a opressão, busca do bem-estar, limitação do poder estatal. Lembrando que os direitos humanos, como direitos históricos, eles são conquistados de maneira lenta, de maneira gradual, e esse movimento da conquista de direitos humanos, esse movimento histórico não é linear. O que significa falar que esse movimento histórico não é linear? Significa que ao longo do tempo, no contexto histórico, nós temos avanços, ou seja, conquistas de direitos, mas também nós temos retrocessos. Então, por exemplo, você tem aí a Primeira Guerra Mundial como um retrocesso de direitos humanos. Posteriormente, nós temos a Liga das Nações, que é o embrião da ONU, conquistando direitos. Segunda Guerra Mundial, retrocesso. ONU, a criação da ONU em 1945, avanço dos direitos humanos. A Guerra Fria, retrocesso nos direitos humanos. Queda do Muro de Berlim, avanço na conquista de direitos. Então esse movimento histórico, ele não é só de ganho, de conquista de direitos, ele também é um movimento de retrocesso.
Na medida que a sociedade avança, novos direitos vão sendo conquistados e o Estado, por intermédio da positivação, garante esses direitos aos indivíduos. Lembrando que, uma vez garantidos, protegidos e promovidos esses direitos, eles não podem mais ser suprimidos pelo Estado por aquilo que a gente chama de vedação ao retrocesso. Beleza. Olha só, vamos então estudar por etapas. A gente começa na Antiguidade, nós vamos para a Idade Média, depois nós vamos para a Idade Moderna. A gente vai ver as etapas históricas de internacionalização dos direitos humanos, períodos que antecedem a internacionalização e, por fim, a internacionalização dos direitos humanos. Basta aqui, é quase um estudo de história, mas basta aqui que você veja tópicos importantes de cada uma dessas etapas históricas. Beleza? E aí eu fiz aqui, ó, uma linha do tempo para vocês. A Antiguidade, que vai do período axial. O que é o período axial? O período axial, segundo parte da doutrina, é quando deixa de existir uma adoração a vários deuses para existir a adoração a um só Deus. Por exemplo, o povo hebreu aqui, ele se baseava na Antiguidade por uma teocracia, ou seja, o governo limitado pela vontade divina. Portanto, havia códigos de comportamento baseado no respeito e no amor, tá? E aí, qual é o primeiro código de leis escritas que a gente tem notícia como um movimento de conquista de direitos? E aí se liga, porque você não pode olhar esse contexto daquela época com a lente que você tem de hoje, com a crítica que você tem de hoje, com o contexto histórico da evolução de hoje. O Código de Hammurabi, aqui ó, Código de Hammurabi, na Suméria Antiga, pela primeira vez, tratou de um conjunto de leis escritas limitando o poder. Esse poder aqui e esse brocado, você vai lembrar quando eu falar aquela ideia de olho por olho, dente por dente. Nessa época aqui, na Antiguidade, na Suméria Antiga, não havia o surgimento do Estado. Então havia a vingança privada, meu irmão. Se você me ofendeu, eu vou lá para tentar reparar essa lesão. Se você furtou meu cordão, eu vou lá atrás de você para tentar recuperar esse cordão. Hoje não, hoje tem o Estado que exerce uma heterocomposição entre as partes, entre autor e vítima. Naquela época havia uma vingança privada, eu que teria que correr atrás para reparar uma lesão que alguém fez a minha pessoa, o meu patrimônio, que seja. E aí, desse brocardo, olho por olho, dente por dente. Por que ele é um avanço na conquista dos direitos humanos? Porque de forma embrionária ele traz uma reciprocidade no trato das ofensas. É óbvio que olho por olho, dente por dente, a nítida violação a direitos humanos, mas é um resquício, anota aí, é um resquício de proporcionalidade. Se o indivíduo me lesionou, eu vou lesionar ele. Se o indivíduo matou alguém da minha família, eu mato ele. Então eu tento buscar reparar a lesão na proporcionalidade que foi lesionado, que foi violado o meu bem jurídico. Código de Hammurabi, Suméria Antiga, de forma embrionária, totalmente embrionária, conjunto de leis escritas, trazendo resquícios da proporcionalidade no trato da ofensa com a reparação, nessa época, vingança privada. Beleza? Suméria Antiga, Código de Hammurabi, já caiu em prova. Século V a.C., o que você tem aqui? Aqui você tem, junto com a Grécia, que a gente vai ver daqui a pouco, o surgimento da filosofia. Surgimento da filosofia, nos períodos socráticos e pré-socráticos, os sofistas, Aristóteles, Platão, o grande filósofo da época, Homero, o grande romancista da época, o grande poeta da época, na época grega. Então a filosofia
começa a buscar uma introspecção do ser humano, começa a estudar para que a gente veio ao mundo, o que é a moral, o que é a razão, começa a se falar aqui numa filosofia já num direito natural, de ordem divina. Aristóteles já falava, nessa época em Roma, que o direito posto, uma vez que na Grécia, em Atenas, a sociedade política já era baseada na lei, ele falava, esse direito posto não pode contrariar uma vontade divina. Em Roma, Marcos Túlio Cícero vai falar que se a lei tiver em desrespeito com a vontade divina, cabe ao homem bom e justo desrespeitar essa lei, porque o que vale é a vontade divina. Dentro da filosofia aqui existiam as famosas tragédias gregas, a famosa tragédia de Antígona. Antígona teve o seu irmão, morto, e aí Antígona queria enterrar o seu irmão. O rei, na época, não deixou que Antígona enterrasse o seu irmão, porque o seu irmão atentou contra o Estado, ali na época, e ele não tinha o direito de ser enterrado. Antígona argumentou, falou, o direito de se enterrar uma pessoa e buscar a paz na alma dessa pessoa é um direito dos deuses. E ela foi e desenterrou esse irmão dela e foi condenada à morte depois. Mas essa busca do fundamento entre o direito natural de cunho religioso, de cunho divino, e o direito posto já era feito aqui na antiguidade, principalmente na Grécia, por intermédio da filosofia. Então a filosofia, ela foi um fundamento teórico na evolução dos direitos, justamente por estudar o ser humano. Beleza. Cilindro de Ciro também é colocado na doutrina, era uma forma de autoelogio na Mesopotâmia, tá? Então é um documento aqui importante na evolução de direitos, nunca vi caindo, nunca caiu para carreiras policiais, mas está lá no seu material, basta saber o nome e a característica, não tem problema nenhum. E aí vem os dois principais aspectos dentro da antiguidade, que é Grécia e Roma. O que a gente tinha na Grécia? A gente tinha Atenas e Esparta, as cidades-estados. A partir daqui, a sociedade já estava se formando. E essa sociedade, ela se fundava no princípio da legalidade. Só que legalidade com diversas exclusões, porque só participava politicamente, votando, sendo votado, promulgando leis, participando da formação da lei, o homem, o ser humano, o homem grego. Todo o resto era excluído, mulher, bárbaros, todo o resto era excluído. Mas a sociedade política, com diversas exclusões, por óbvio, já era organizada segundo o princípio da legalidade e também, importante aqui, da democracia direta. Olha só. Se você pegar lá o nosso artigo 1º, parágrafo único da Constituição, você vai ver que a gente tem uma combinação do nosso sistema político da democracia. Como assim combinação, professor? A gente tem uma democracia representativa, porque através do voto nós escolhemos representantes eleitos, mas há ainda mecanismos de democracia direta na nossa Constituição Federal, razão pela qual a nossa democracia é chamada de democracia semiplena ou participativa, nessa mistura de democracia direta com democracia representativa. Na Grécia, não. Na Grécia, a democracia era direta. Nas praças, na chamada ágora, os cidadãos atenienses, eles votavam, ó, nós vamos guerrear a cidade tal, nós vamos criar a lei tal, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e o cidadão grego, ele interferia diretamente na formação de vontade do poder. O cidadão grego poderia, inclusive, reclamar alguma lei que considerava ilegal, poderia, inclusive, reclamar violações, abusos de poder praticado pelos detentores de cargo público ali. Então, o sistema era muito avançado para a época. O que mais que a gente tem?
Grécia, então, legalidade, democracia direta, uma sociedade política já bem organizada, cidades-estados. E Roma, a gente dá ênfase aqui a Cícero, que era um político romano que falou que cabia ao homem justo desrespeitar leis contrárias ao direito divino. Ou seja, já a tese do direito natural, que se tiver em dissonância, em desrespeito com o direito posto, eu posso desrespeitar esse direito posto. A gente lembra aqui em Roma também das leis das 12 tábuas, você já viu em algum filme, com certeza. Aqui em Roma havia ênfase também do direito de propriedade. Do direito de propriedade. Então, a antiguidade é isso aqui. Código de comportamento baseado no respeito e no amor, teocracia dos hebreus, Suméria Antiga, Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas que vai trazer, ainda que de fase embrionária, um avanço nos direitos humanos, século V a.C., a filosofia, juntamente com as cidades-estados gregas, o cilindro de Ciro, também um documento importante. Na Grécia nós tínhamos o princípio da legalidade, nós tínhamos a democracia direta. Em Roma, Cícero referendou que cabia ao homem injusto desrespeitar leis que considerasse contrárias ao direito divino, leis das 12 tábuas e direito de propriedade. Beleza, na antiguidade está exaurido. E aí a gente vem para a Idade Média. Na Idade Média aqui nós vamos do século V ao século XV. Existe aquilo que a gente chama na história de Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai até o século IX, século X. O que é a Alta Idade Média? Qual que era o contexto histórico aqui? O feudalismo. Nós tínhamos barões feudais, suzeranos, donos de terra. Só que aí, a Baixa Idade Média, então, ela revela um feudalismo. Beleza. E aí, na Baixa Idade Média, posteriormente ao século IX, o século X até o século XV, nós temos o enfraquecimento do feudalismo e o surgimento dos donos de terra, os suzeranos, que eram os suzeranos dos suzeranos que foram considerados reis. Então, os reis ganham ascensão, principalmente na Europa, aliás, por toda a Europa, nas monarquias absolutistas. Então, Alta Idade Média, feudalismo, poder descentralizado. Baixa Idade Média, que vai até do século X até o século XV, a ascensão dos poderes do rei com a monarquia absoluta, a ascensão do poder dos reis que tudo podiam. Estavam dentro da alçada deles o poder judiciário, o executivo e o legislativo. Beleza. Dentro da Idade Média, a gente destaca dois documentos e um fenômeno que é o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristianismo ele é muito importante para a ascensão, para o ganho de direitos. Então, o cristianismo é importante para a evolução dos direitos humanos. A gente tem diversos trechos na Bíblia que associam essa ideia de conquista de direitos. E essa ideia do cristianismo da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho, o Espírito Santo, o Filho, Jesus Cristo, ele torna imitável o ser humano, ele torna palpável o ser humano. E o ser humano começa a verificar que a conduta de Jesus Cristo é uma conduta de humildade, uma conduta de igualdade de todos. Todos são iguais nas condutas de Jesus Cristo. E isso revela um avanço de direitos. São Tomás de Aquino, e gravem esse nome, tá no seu material, porque ele já foi cobrado em prova, tá, galera? Eu não tô viajando aqui, não. Tudo isso aqui foi cobrado em prova. São Tomás de Aquino, ele começa a analisar a Bíblia e o ser humano. Ele fala, ora, há uma passagem que fala
em Gênesis que o ser humano salvo engano, em Gênesis, tá, galera? Posso estar errado. Mas o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ora, já que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, ele é dotado de racionalidade, o que o distingue dos demais seres. E aí começa a se evoluir para chegar lá na frente, lá no século XVIII, a conotação de dignidade da pessoa humana. E aí, por exemplo, eu chamo a atenção outra passagem da Bíblia que fala, é uma passagem de São Paulo, que fala, já não há mais judeu, já não há mais escravo, já não há mais grego, já não há mais homem e mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Então, resumindo, o cristianismo pregava a igualdade de todos, só que com diversas exclusões. Por exemplo, os tribunais de Santa Inquisição, na época, perseguiam os hereges que eram contra os dogmas religiosos, colocava os hereges na forca, colocaram os hereges no fogo, então várias atrocidades pela hegemonia do cristianismo. Mas, via de regra, o cristianismo, nessa ideia de igualdade de todos, ela traz sim uma evolução de direitos, beleza? Então, cristianismo. Tá, ok. E São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Vou colocar aqui para vocês, ó. Teóricos dessa época. Teóricos católicos. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São Tomás de Aquino já caiu em prova como um filósofo da Igreja Católica que trouxe ideias com relação ao avanço de direitos. Carta Magna de 1215. Aqui, ó, século XIII, a gente já está falando de baixa Idade Média, ou seja, a gente já está falando na ascensão do poder do rei. Aqui já existiam as monarquias absolutistas, sobretudo na Inglaterra. Esse documento é muito importante. Da nossa aula agora, esse documento é o que pode muito cair em prova para vocês, como já caiu diversas vezes. O que é essa Carta Magna de 1215 no século XIII, no contexto de ascensão do poder do rei, poder ilimitado? Aqui, no século XIII, na Inglaterra, havia o rei João Sem Terra. E esse rei João Sem Terra, ele estava brigando pelo trono, brigando com a França e em razão dessas brigas, dessas conquistas territoriais, ele demandava à nobreza e ao clero era a igreja, nobreza eram os cidadãos da época, que tinham direitos, todos os outros indivíduos não tinham direitos, a sociedade era totalmente excludente. Então ele demandava dos nobres, dos barões, grana. Grana o quê? Por intermédio de imposto. Então ele cobrava altos impostos para subsidiar as guerras. E aí os barões na época, revoltados com essa imposição de cobranças de impostos, eles determinaram que o rei João Sem Terra realizasse um contrato de domínio, uma carta foral, um documento escrito garantindo direitos desses barões e do clero, da galera da igreja. Todos os demais eram excluídos, tá, pessoal? Então, o que consistiu a Carta Magna? A Carta Magna consistiu num documento escrito do rei João Sem Terra frente aos barões feudais, onde ele mesmo limitava o seu poder. Ele fala na carta há diversos direitos que existem até hoje na Inglaterra, como, por exemplo, o princípio do devido processo legal. E aí eu coloquei no material de vocês ali, ó, as características do documento. Direito de ir e vir em situação de paz, já resquício do princípio da legalidade. O direito de ser julgado pelos seus pares e não pelo próprio rei. Então os barões, a partir de agora, eles não iam ser julgados pelo rei, mas ser julgados pelos seus próprios pares, pelos barões. Lançou bases para o tribunal de júri. Trouxe direitos de acesso à justiça e de proporcionalidade entre crime e pena e respeito à propriedade. Inclusive, tinha uma cláusula lá, que na Carta Magna de 1215, que se o rei João Sem Terra desrespeitasse esses direitos, que ele mesmo se obrigou a cumpri-los, os próprios barões poderiam atacar o rei. Tá? Então a Carta Magna de 1215
trouxe direitos básicos, mas setoriais, não vinculados a todos na sociedade, só vinculados às camadas mais altas daqueles estamentos à época. Ou seja, a nobreza, os barões e o alto clero, a igreja. Então chama a atenção aqui da Carta Magna de 1215, que é um documento que pode cair para você. Declaração das Cortes de Leão, ela ocorre também lá na Baixa Idade Média, no século XII aqui, antes então da Carta Magna de 1215, e ela vai trazer um documento dos senhores feudais aqui na época do feudalismo contra o poder do soberano, contra o poder do rei que tudo podia. Também vai trazer limitações aos poderes do rei frente aos barões feudais, naquela transição entre feudalismo e poder absoluto do rei. Mas o fato é, pessoal, que esses diplomas, eles foram capazes de assegurar o valor liberdade. Tanto a Carta Magna de 1215 como a Declaração das Cortes de Leão são documentos, então, que trazem direitos de primeira geração, vinculado ao valor liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de ser julgado pelos seus pares, ou seja, devido processo legal, direitos políticos de votar e ser votado. Então, tanto na Antiguidade como na Idade Média, nós estamos falando aqui de direitos de primeira geração, beleza? Os direitos de segunda geração, na verdade, eles só vão existir no século XX, tá? No contexto das guerras mundiais ali. Então, passado a Antiguidade, a Idade Média, nós falaremos no próximo bloco da Idade Moderna. Na Idade Moderna, há o surgimento das primeiras constituições escritas e principalmente das revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, Francesa e Americana. Por isso, acompanhe comigo o próximo bloco.